Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Relato de Marcos, no capítulo 4, versos 35 a 41. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo nesse texto. Ou se você tem sua Bíblia no seu smartphone, ligue aí no texto. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Só peço que você mantenha sua Bíblia aberta depois da leitura do texto, para acompanhar comigo esta exposição. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre o tema não desanime, Jesus está no controle. E quero fazer 4 declarações a título de introdução. A primeira declaração é que as tempestades existem e elas são inevitáveis. Elas chegam, e chegam para todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, e ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Nós não vivemos neste mundo numa bolha, numa estufa, num jardim engrinaldado de flores. Nós não estamos dentro de uma redoma de vidro. Viver é pisar areias escaldantes de um tórrido deserto. É caminhar por estradas juncadas de espinhos. Enfrentamos mares revoltos, tempestades convulsivas. Esta pandemia que assolou o mundo, ceifando mais de 5 milhões de pessoas, é uma evidência disso. Todos nós fomos atingidos. Não importa a classe social, a faixa etária. Isso porque as tempestades são inevitáveis. Mas em segundo lugar, as tempestades são muitas vezes imprevisíveis. Elas chegam de súbito. Elas nos surpreendem. Elas nos colhem de surpresa. Elas não mandam aviso prévio. Elas não batem a porta, arrombam a porta. E muitas vezes mudam a nossa vida e até transtornam a nossa história. É uma doença súbita. É um acidente grave. É um luto doloroso. É um divórcio traumático. É uma situação que você jamais imaginou passar na vida, mas está passando. Permita-me ilustrar isso
com a geografia onde ocorreu este episódio. Vocês todos sabem que o mar da Galileia não é um mar, é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse mar da Galileia é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. E ele está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Ali ocorre um fenômeno, porque no extremo norte de Israel está o monte mais alto, o Monte Hermon, coberto de gelo praticamente o ano todo. E de vez em quando acontece um fato ali: os ventos gelados descem do Monte Hermon, encurralados pelas montanhas, batem na superfície do lago, às vezes sol a pino, e começa uma terrível tempestade de vento. É provável que seja isso que ocorreu. Quando Jesus entra no barco com os seus discípulos, não tem sinal de tempestade. Mas enquanto navegam, e era um trecho muito curto, eles são surpreendidos por essa tempestade. É assim na vida. Você sai de casa como qualquer outro dia. De repente um fato acontece que muda a sua história. Porque as tempestades são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Muitas vezes as rédeas saem das nossas mãos, perdemos o controle. Aquilo que parecia tão simples e doméstico transforma-se num monstro diante de nós. Aqueles discípulos nasceram ao redor daquele lago, muitos deles trabalhavam naquele lago, certamente eles já tinham passado por outras tempestades naquele lago e vencido. E eu fico até a imaginar que quando eles começam a enfrentar a tempestade, eles dizem uns para os outros assim: isso é com a gente, vamos deixar o mestre descansar. Mas o mar estava revolto, o barco não obedecia o comando, o vento era contrário, eles estavam sendo assolados por uma tempestade terrível. E quando eles chegaram no fim das suas forças, eles recorreram a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importas que pereçamos? Isso significa que tantas vezes na nossa vida a gente enfrenta a situação que nós não temos mais o controle. O barco não obedece mais o nosso comando. Mas há uma quarta verdade, e eu concluo a conclusão aqui, concluo a introdução aqui, que as tempestades, graças a Deus, são também pedagógicas. Em outras palavras, nós cremos que o nosso Deus é soberano, Ele não é pego de surpresa, Ele não fica em apuros, Ele não faz rascunho em seus planos, seus planos não podem ser frustrados, nem um cabelo da nossa cabeça pode cair sem que Ele saiba, sem que Ele permita. Então, se você está passando por uma tempestade, saiba disso: Deus tem um propósito. Ele trabalha por nós e não contra nós. Ele está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Então Ele tem um propósito glorioso, e o propósito é esculpir em nós a beleza do seu próprio Filho. Dito isto, convido vocês, com a Bíblia aberta comigo no texto, considerarmos esta passagem. O contexto aqui é de Jesus ensinando as parábolas do reino,
às margens desse lago. Se você já deu aulas ou pregou o dia todo, ao final do dia você está exausto. Então, Jesus entra no barco com os discípulos e diz assim para eles: passemos para outra margem. E ele vai lá para trás, pega um travesseiro, deita e dorme. Enquanto ele dorme, chega a tempestade. Quando os discípulos não conseguem mais administrar a tempestade, recorrem a Jesus, num tom de censura, perguntando: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus acorda, se desperta, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança, e ele devolve a pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de grande reverência e temor, perguntam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Chama a atenção de vocês que o texto todo é regido por essas três perguntas. Se não, vejamos. No verso 38, tem a pergunta dos discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? No verso 40, tem a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E no verso 41, tem a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Como o texto está regido por essas três perguntas, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Vamos à primeira pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a sua pergunta, é a minha pergunta. É a pergunta da angústia, é a pergunta da dor, da aflição, do desespero. Quando você está sendo moído por um problema, quando você está enfrentando uma crise que se agrava, que se aprofunda, e você se esforça, e você se empenha, e você emprega todo o seu conhecimento, e joga todo o seu coração na solução do problema, e o problema não se resolve. Quando alguém fica doente na sua casa e você ora, e o enfermo piora ainda mais. Quando você está passando uma crise da família, e você jejua, e o problema não vai embora. Quando você está lidando com a crise financeira, e você se esforça, se empenha, e a crise continua mostrando a sua carranca. Nessa hora de você passar pelo vale mais escuro da vida, parece que Jesus ou está longe, ou está silencioso, ou, nas palavras do texto, parece estar dormindo. E você chega a Ele angustiado, não só com a pergunta, mas com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importas que pereçamos? Não vais fazer nada? Não estás vendo a nossa dor? Não estás vendo a nossa angústia? Por que eles deviam, ou por que estão fazendo essa pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na mente deles? Em primeiro lugar, não está bem resolvido na mente deles, irmãos, a conciliação entre a ordem de Jesus, passemos para outra margem, e a tempestade que estão enfrentando. Porque faz parte do nosso imaginário que, se eu estou andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, não vou ter problema. Quem nasceu num berço cristão aqui desde a infância, se lembra de um cântico que a gente aprendeu lá na infância: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem.
E aí você diz o seguinte: Jesus está no barco, mas não vai tudo bem não. Ele está no barco, mas a tempestade está aí. É fácil você entender a tempestade que foi atrás de Jonas. Jonas estava numa rota de desobediência. Deus manda a tempestade atrás dele para botá-lo de volta no caminho da obediência. Mas como entender uma tempestade que vem sobre você e você está andando com Deus? Notinha de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade, viu? Agora o problema é que esses homens estavam andando com Jesus, obedecendo a Jesus, estão enfrentando uma crise. O que não estava bem na cabeça deles, resolvido na cabeça deles? Segundo lugar, a urgência da necessidade deles e a demora de Jesus em atendê-los. Jesus estava fazendo o que no barco mesmo? Dormindo. Quem está dormindo não está falando nem agindo. Eu vou lhe dizer que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que os ruídos mais barulhentos das circunstâncias mais adversas. Eu acho que o grande drama de Marta em Betânia, por exemplo, foi o fato de Jesus não ter chegado na hora para atender a necessidade dela. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Lázaro já está sepultado há 4 dias, e Jesus chega, ela nem fala shalom para ele, ela nem dá bom dia para ele. Ela vai logo despejando a sua mágoa: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, só chegou tarde demais, agora não adianta mais. E ela conjugou o verbo no passado. Aí Jesus: não, Marta, o teu irmão de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus diz: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de agir hoje, agora, na sua história e na sua vida. Talvez, meu irmão, você está aqui hoje, passando por uma crise, por uma dor que está latejando em seu peito. Um problema pessoal, problema conjugal, problema com os filhos, problema financeiro, problema de saúde, um problema espiritual. E talvez você está aqui hoje perguntando, com a alma aflita para Jesus: mestre, não te importas que pereçamos? Mas aí diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. Como se o mar tivesse ouvidos e o vento escutasse a voz soberana do Criador. E a criação vai se encolhendo como uma fera assustada e domada pelo Todo-Poderoso Deus. O vento tem ouvidos, e o mar escuta e obedece à voz do Criador. Fez-se grande bonança. Então Jesus se volta para eles e pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Agora me permita uma pergunta: se você estivesse lá na mesma circunstância, você estaria com medo? Eu estou falando de um barquinho, de noite, se enchendo de água, a morte mostrando para eles a sua carranca, não há mais o que fazer, o barco não obedece mais o comando, eles estão prestes a naufragar. Você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos, mas num navio grande só fiz um. Saiu de Santos, foi para o interior do Rio de Janeiro. Eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Você pode pagar o navio mais chique, tudo, eu não vou. Foi terrível, horroroso.
ondas de 5 metros. Todo mundo naquele navio ficou nauseado. A gente ia para jantar, não conseguia chegar e voltava cambaleando, segurando nas paredes. Quando retornou, o mar muito agitado, eu só fiz uma oração, falei, meu Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora imagine num barquinho pequeno. A grande pergunta é, por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Para ajudar vocês na memorização, eu lhes darei 4 motivos. Por que eles deviam ter fé e não medo? Todos começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o verso 35. Passemos para outra margem. E eu pergunto a vocês, se Jesus disse, passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Pronto. Então vou lhes fazer uma declaração agora. Se vocês esquecerem tudo, mas guardarem essa declaração, já me dou por satisfeito nessa noite. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Todas as promessas dele são fiéis e verdadeiras. Em todas você tem o sim e o amém. Ele vela pela sua própria palavra em a cumprir. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Ele é fiel e o que ele fala acontece, o que ele faz, ninguém pode fazer o que ele faz. Então, pare de escutar os arautos do caos, os profetas do pessimismo, os embaixadores da incredulidade. Leia sua Bíblia, memorize as promessas de Deus, aproprie-se das promessas de Deus e viva vitoriosamente. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Meus irmãos, quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento. A criatura não pode vencer o Criador. O Criador estava dentro do barco. Portanto, o barco não podia naufragar. O mar não podia vencer o Criador do mar. Sabe por que você e eu às vezes ficamos com medo? É porque nós duvidamos de que Ele de fato está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não estará não, Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode não vê-lo, você pode não senti-lo, mas Ele está com você. Você lembra daquela história tão conhecida, do homem que caminhava pela praia com Jesus, e depois ele passou a ter tantas angústias, tantas dores, tantas aflições, e quando a hora estava mais escura para a sua vida, ele olhou para trás, só viu 2 pegadas, e disse: Senhor, por que tu me abandonaste? Por que eu caminho sozinho? E o Senhor disse: não, essas pegadas não são suas não, são as minhas. Nesse momento eu estou carregando você no meu colo. Quando as suas forças se esgotam, o Senhor carrega você no seu colo. Ele carrega você nos seus braços poderosos. Ele está com você.
Está com você na alegria, está com você no choro, está com você na saúde, está com você na enfermidade, está com você na vida, está com você na morte, está com você na eternidade. Mas em terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Outra pergunta. Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. É óbvio. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é a certeza de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, mas do controle de Jesus. Aliás, a Bíblia diz que esta paz é a paz que excede todo o entendimento. Porque essa paz não é um sentimento. Essa paz não é uma circunstância. Essa paz é uma pessoa. Jesus é a nossa paz. Mas em quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem episódios que tratam do poder de Jesus. Por exemplo, neste texto, Jesus tem poder sobre a natureza. O vento escuta a sua voz, o mar o obedece. Ele manda, o sol para. Ele manda, as estrelas aparecem. Ele manda, o vento se aquieta, o mar se acalma. Ele manda, uma mula profetiza. Ele tem todo o poder. A natureza se curva diante da sua presença. Mas em segundo lugar, quando Jesus desembarca do outro lado, depois dessa viagem tempestuosa, curiosamente, Jesus desembarca do lado oriental do lago, numa região gentílica, chamada de Decápolis. A palavra Decápolis significa 10 cidades, eram 10 cidades gentílicas. E é curioso que Jesus desembarca num despenhadeiro, que é um cemitério. Ô gente, tudo que você não espera ver de noite, num cemitério, é gente viva. E Jesus faz propositadamente essa viagem para esse lugar, porque ali havia um homem, foragido da justiça. Não adiantava botar algema nele. Um homem nu, se ferindo com pedras, gritando de noite e de dia, furioso, tomado de uma legião de demônios. O que é uma legião? Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Aliás, era a mais temida máquina de guerra do Império Romano. Onde passava uma legião, destruía tudo. E tinha dentro de um único homem 6.000 demônios, capaz de sair dele e entrar numa manada de 2.000 porcos e todos morrerem. E Jesus vai ali para libertar aquele homem, para curar aquele homem, para salvar aquele homem, para transformar aquele homem e para enviá-lo como missionário para a sua terra. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, Ele manda na terra e Ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus Cristo. Mas agora Jesus volta para a cidade de Cafarnaum, da parte ocidental do lago,
e tem uma multidão seguindo a Jesus. Quando chega o chefe da sinagoga, pedindo para Jesus urgentemente ir à sua casa, porque a sua filha única de 12 anos está à morte. Enquanto Jesus vai com Jairo, uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia crônica há 12 anos, que havia despendido todo o seu dinheiro com os médicos sem lograr sucesso no tratamento, pensou assim: se eu apenas tocar nas orlas ou na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela não podia se apresentar porque ela era impura cerimonialmente, ela não podia nem estar no meio de uma multidão, ela não podia frequentar a sinagoga, ela não podia ir nas festas no templo, tudo que ela tocava ficava impuro, mas furtivamente, ela esgueira-se no meio da multidão, toca a orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia é estancada, e ela fica livre do seu mal. Sabem por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Se Ele quiser, o enfermo levanta, se Ele quiser, o morto ressuscita. Quando Jesus está atendendo aquela mulher, chegam os emissários da casa de Jairo, dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desabou sobre a cabeça de Jairo, mas Jesus diz para ele: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus vai para a casa dele, e lá tem um coral chorando, quando entra o solo da ressurreição. E Jesus põe a mão na menina e disse: Talita cumi, que significa: menina, está na hora de levantar. E a morte solta as garras da menina, e ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, amados, chegamos à última pergunta do texto, no verso 41. E eu fico imaginando a cena, o barco balançando, os discípulos molhados, tomados de espanto, olhando uns para os outros e perguntando, tomados de grande reverência: quem é este? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. Talvez hoje nós pudéssemos responder esta pergunta. Este é aquele que antes da fundação do mundo, no conselho da Trindade, reunido, planejou todas as coisas, planejou a sua vida, o seu futuro e a sua salvação. Quem é este? Este é o Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos do Egito da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu.
Quem é este? Este é a nuvem que guiava o povo durante o dia e a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Quem é este? Este é a água que brotava da rocha e o maná que caía do céu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, simbolizado pelos sacrifícios de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele a realidade. Quem é este? Ora, este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor, o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis, este é o fundamento da nossa fé, este é a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa esperança. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós veio ao mundo, fez-se carne, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós chorou no Getsêmani, sangrou no Getsêmani. Este é aquele que foi levado ao pretório romano e foi espancado e foi vilipendiado e carregou aquele lenho maldito pelas ruas apinhadas de Jerusalém. Quem é este? Este é aquele que foi dependurado no madeiro, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e para a nossa eterna redenção. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Quem é este? Este aqui que voltou para o céu em glória, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está assentado à destra de Deus, como nosso sumo sacerdote. Quem é este? Este é o Rei dos reis, que dirige as nações, que controla o universo, que depõe reis e levanta reis, que abate reinos e levanta reinos. Quem é este? Este é o noivo da igreja que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, vai sentar-se no trono e julgar as nações. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é o noivo da igreja, este é a nossa alegria, a nossa paz. Este é aquele que diz para você e para mim nesta noite: você não tem que ter medo, você precisa ter fé. Este é aquele que está aqui hoje e requer de você uma decisão, uma entrega urgente e incondicional, porque este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, o único mediador entre Deus e os homens, o único que morreu naquela cruz pelos seus pecados, para reconciliar você com Deus. Este é o único que pode
salvar você, trazer paz à sua alma, restauração à sua vida, e dar propósito à sua família. Você não pode estar neutro diante dele nesta noite. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, disse o Senhor. Mas este é aquele que requer de você uma decisão hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque como você escapará se você negligenciar tão grande salvação? Que Deus abençoe a sua vida. Que essa seja a noite mais feliz da sua história, a noite da sua entrega a Jesus, a noite em que os anjos hão de celebrar a sua reconciliação com Deus. Deus abençoe.